Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor nesta noite? Aleluias, irmãos, é motivo de felicidade estarmos mais uma vez aqui para podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só de estarmos aqui é motivo de vitória. Creio eu que o inimigo ele fez de tudo para que você não pudesse estar aqui nesta noite, mas você veio, você é um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Creio que a semana, assim como a minha, não deve ter sido fácil para algumas pessoas, mas como fala em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós somos vencedores em nome de Jesus. O horário já está um pouco avançado, então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 14, capítulo 5, na verdade, versículo 25. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Jesus faz presente aqui na casa, mas Ele não só quer estar aqui na casa, Ele quer fazer parte também da sua vida. Ele quer estar dentro do seu coração. Então convide o Senhor, convide o Espírito Santo para fazer morada dentro do seu coração, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 25. O texto é bem extenso, mas eu quero ler para os irmãos. Nós vamos ler até o versículo 42. Eu vou ler rapidamente. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, e ensina ao povo. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe, não com violência, porque temiam ser apredejados pelo povo. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa padecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Porém, ouvindo eles isto, enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, à presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não sei se os irmãos entenderam esse texto, mas quem já leu entendeu. Aqui conta um fato de Pedro e alguns apóstolos, que eles foram presos por pregar, por falar de Jesus. Só que à noite os anjos tiram ele da prisão, e quando no outro dia aqueles homens vão procurar os apóstolos na prisão, eles não estão mais lá. E aqueles conselheiros, aqueles homens, eles falam: cadê esses homens que estavam aqui presos? Eles estão lá no templo pregando.
Aqueles homens que na noite passada estavam presos por causa do nome de Jesus. Os anjos soltam eles, mas eles continuam a pregar. Eles foram para o templo continuar a sua pregação. Então aqueles homens foram até eles lá no templo e falaram com eles: nós nos dissemos para vocês que não era mais para pregar essa doutrina aqui, que não era mais para pregar sobre Jesus aqui. Então levaram eles novamente ao conselho e disseram: nós vamos matá-los. Então este homem, servo, fariseu, estudioso da lei, disse: não vamos matá-lo, porque se essa obra que eles estão fazendo é de homem, certamente vai desfazer, mas se for de Deus, nós não podemos fazer nada. Então a Bíblia conta aqui, como nós acabamos de ler, que eles falam assim: tudo bem, nós iremos soltá-los, nós iremos liberá-lo, mas antes nós vamos açoitá-los, nós iremos bater neles, para que eles não venham mais falar sobre Jesus. E assim aconteceu. Açoitá-los e liberaram eles. A Bíblia nos conta, o que me deixa bastante alegre, é que fala no versículo 41: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Eles tinham acabado de apanhar, eles tinham acabado de ser açoitados por pregar, por falar de Jesus. Mas eles saíram dali tristes? Não, eles saíram dali felizes por padecer, por ser julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E eles foram para suas casas, eles desanimaram, eles pararam de pregar? Sim ou não? Não. A Bíblia fala: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época no mundo que não é mais para a gente brincar de ser servo de Deus. Ou nós somos ou não somos. Aí fora no mundo existe o meio termo. Existe até um termo que a pessoa não se identifica com nada, né? Mas conosco não. Ou nós somos ou não. Ou é sim ou é não. Ou é quente ou é frio. Porque se for morno, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele vomita. Então nós temos que saber: nós somos verdadeiramente servos de Deus? Nós estamos dispostos a padecer pelo nome de Jesus, como esses apóstolos estavam dispostos a padecer? Lá em Atos capítulo 14, versículo 1 ao 7, se você puder adiantar aí na sua Bíblia também. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqui não é proibido glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aqui é o lugar que você tem essa total liberdade para fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Atos 14 em diante, olha só, aqui nós contamos um pouco de Paulo e Barnabé. Eu vou ler também rapidamente para os irmãos entenderem. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Eles estavam falando de Jesus, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultar e apredejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades circunvizinhas da Lacaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o Evangelho. Nós vimos aqui outro exemplo dos homens de Deus ousados. Aqui eles estavam ousadamente. Se você ler aqui no versículo 46 de Atos 13, vai dizer: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, e eles pregaram. Eles estavam pregando com ousadia. Os apóstolos eles pregavam com ousadia, não importa se eles queriam matar ou não. E aqui os homens queriam matar, mas eles saíram de uma cidade, foram para outra pregar o Evangelho. Eles não se intimidaram, eles foram pregar o Evangelho. Então nós temos que saber o que nós somos. Nós somos verdadeiramente servos de Deus que estamos dispostos a pregar esse Evangelho. Quando lá no nosso trabalho alguém se levantar e dizer que você não pode falar de Jesus, quando no ônibus você se levantar e alguém dizer que você não pode pregar sobre Jesus, será que nós vamos nos calar?
ou vamos pregar o evangelho verdadeiramente? Nós estamos falando do tema, tá? Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, vai dizer: e sabereis novamente a diferença do justo e do ímpio, do que serve e aquele que não serve ao Senhor. Então não existe meio termo, ou você é, ou você não é. E a nossa vida cristã, meu irmão, ela não se limita apenas a estar aqui, né? Muitos de nós pregadores falamos isso, a nossa vida cristã não se limita a estar aqui. Claro, estar aqui na casa do Senhor é o melhor lugar que você poderia estar aqui hoje na sua vida. É o melhor lugar. O salmista Davi, ele fala no Salmos 27, versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, para que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, da sua vida, da minha vida, na verdade, para contemplar e aprender do Senhor. É o melhor lugar que nós poderíamos estar aqui na casa do Senhor, mas também não é o único lugar que nós possamos estar falando do Senhor. Porque aqui nós passamos um pouco do nosso tempo diário, mas a maioria do nosso tempo nós passamos lá fora. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: portanto, ide e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus, ele nos orientou a pregar o evangelho. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei que quando o convite, ele é facultativo, nós aceitamos se quisermos, mas quando nós aceitamos, nós temos essa missão de pregar o evangelho de Deus. Jesus, ele não escolheu quem iria pregar o evangelho, ele falou assim: todos devem pregar o evangelho, todos que aceitam o reino de Deus. Nós não devemos ser egoístas. Que tipo de cristãos somos nós que queremos o reino de Deus só para nós? Que amor é esse, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 vai dizer: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque eis que estou convosco até a consumação do século. Então ele nos orientou a fazer discípulo. O bom discípulo é aquele que faz discípulo, aquele que ensina, que cuida, que orienta. Este é o bom discípulo, e é este o discípulo que Jesus quer. Em nome do Senhor Jesus. Eu falo que com Deus não existe coincidência, existe encontro marcado. Até às vezes brinco cristocidência, né? Porque Deus marcou esse encontro com você. Deus marcou esse dia com você, para que nós venhamos nos entender se nós somos ou não somos filhos de Deus. Nós estamos dispostos a pregar ou não o evangelho de Deus, por onde a gente andar. Em nome de Jesus. Deus, a essência de Deus, ela não muda. Será se Deus que pregou Jesus que ensinou os evangelhos para os apóstolos há 2000 anos atrás é o mesmo hoje? Sim ou não? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluias. Então porque se nós não pregarmos, nós estamos cometendo um pecado, o pecado da omissão. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu posso falar de Jesus, fazer o bem ou não? Então, se eu não falo de Jesus, eu estou cometendo pecado. Se eu posso pregar sobre Jesus, se eu posso ajudar alguém, se eu posso orar por alguém, se eu posso convidar alguém a trazer para a igreja, se eu posso ir na casa de alguém e orar por ela, se eu conheço uma pessoa que está passando necessidade, se eu posso ir lá e ajudar com alguma coisa, se eu não faço, eu estou cometendo o pecado da omissão. E aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, nós não podemos de fazer o bem. E entrando no versículo, em Mateus capítulo 25, versículo 31, vou tentar resumir aqui porque o tempo já está avançado. A Bíblia fala que Jesus, a partir do versículo 31, ele separa dois povos, um à direita e o outro à esquerda. O da direita ele chama de ovelhas, o da esquerda ele chama de bode, né? E aqueles que estão à direita, ele vai dizer: eu tive fome e me deste de comer, né? Eu estava preso e vocês... Jesus falou a mesma forma: eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Eu estava enfermo e vocês não foram lá.
E eles falam: Senhor, quando nós não fizemos isso com o Senhor? E quando não fizestes a um destes pequeninos. Nós deixamos muitas vezes de estar fazendo isso. Nessa pequena peça que foi feita aqui, falou claramente sobre isso. Teve uma pessoa que falou: Senhor, mas eu já ajudo, né? Eu já oferto nos primeiros cultos. Não, Deus, Ele quer que venhamos a cada vez mais nos envolver na obra dEle. Porque a Bíblia fala que tudo nesse mundo é sua concupiscência, os desejos da carne passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E lá em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 26, vai falar sobre a fé e as obras. É importante, a Bíblia fala que nós somos salvos por meio da graça e isso é nos dado, isso é um dom da fé, né? Mas só que não é só fé, tem que ter as obras e tem que estar andando lado a lado. Lá em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, ele fala assim, que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que mostra a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Porque o que adianta você ir numa casa, orar por ela, pregar, falar de Jesus e sair de lá e aquela pessoa não tem nem o que comer naquele dia? Que obra é essa que você está fazendo? Da mesma forma, se você às vezes dá um alimento físico, dá um arroz, um feijão, mas você também não leva a palavra, não leva a fé para aquela pessoa, ela está incompleta. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Isso é verdade. Mas a obra tem que estar andando lado a lado, que é como nós falamos, a fé sem as obras, ela é morta. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 vai dizer assim: eis que trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então está vendo como as obras é importante na nossa vida? É a fé e as obras. Mostra a tua fé sem as obras, que eu vou me mostrar a minha fé através das minhas obras, em nome de Jesus. E tudo isso, meu irmão, se resume no amor. Não tem como você ir fazer a obra de Deus sem amor. O maior dom é o amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, vai dizer: agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. João capítulo 13, versículo 34 vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, se fazer por levar uma marmita, por levar uma cesta básica, não é o que Deus quer. Nós temos que ir por amor, porque o amor é que nos move. Não porque é o certo, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, é porque eu tenho amor. É porque Jesus me amou primeiro, e essas vidas precisam de amor também. Glória a Deus, aleluias. Jesus, Ele falou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, por amor. Ele foi até ela, e Ele fala para aquela mulher, enquanto os discípulos estavam comprando algumas coisas: me dá um pouco de beber, que ela estava ali no poço de Jacó pegando água. E ela vai falar assim: como tu, sendo judeus, me pede água? E ele vai dizer: olha, se tu soubesse quem te pede água, você pediria água e eu te daria uma água viva. Uma água viva. Porque quem bebe desse poço, dessa água, voltará a ter sede. Mas quem bebe da água que eu der, fará jorrar para a vida eterna. Jesus, Ele foi falar para aquela mulher de por amor, porque Ele amava. Jesus, Ele foi até Naim, saindo de Cafarnaum, aproximadamente uma viagem de 50 quilômetros, para fazer um milagre na vida daquela viúva, a viúva de Naim, por causa que Ele amava, por causa do amor. Muitas pessoas ali ao seu derredor precisavam também de ajuda, mas Ele foi até lá porque Ele amava. Então o que nos tem que mover é o amor. Não só é porque é a coisa certa a se fazer. Eu li uma frase dessa semana que chamou muita atenção, que complementa. Já vou estar lendo para terminar. Que fala bem assim: a ação social da igreja deve ser consequência e não motivação,
Pois quando Cristo nos salvou, Ele não fez isso porque é a coisa certa a ser feita, mas por ter nos amado. O vosso trabalho é fruto de quem somos em Deus, parte de quem nós nos tornamos. Não fazemos por ser a coisa certa, mas por ter em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o amor. Os que nos move, ou pelo menos deveria ser, é o amor. Então, irmãos, é o amor que nos move a fazer tudo isso, a viver pela fé, a pregar o amor de Deus e a ajudar a fazer as obras, porque nós vemos muitas pessoas necessitando. Falaram aqui aproximadamente 68 mil refugiados no Brasil, falaram. Eu acho que tem até mais do que isso. É interessante que nesse sexta-feira, eu vindo do trabalho, eu conversei com uma venezuelana. Olha que interessante, que ela mora aqui em Águas Lindas, e ela contando da sua dificuldade. Você imagina uma pessoa sair da sua casa, do seu país, para outro país, sem saber a língua, só com a cara e a coragem, com duas crianças, a mãe sozinha, a mãe solteira, porque estava padecendo necessidade lá. Trabalhava até um emprego bom, se fosse aqui, mas lá o que ela ganhava mal dava para trazer o alimento cotidiano para casa. E teve que tomar a decisão de vir para cá, como muitos têm vindo para o Brasil, da Venezuela. E ela chegar aqui e teve dizer que pessoas ajudaram ela, morar de favor 3 meses na casa de um e de outro. Mas a igreja também ajudou, graças a Deus. E hoje ela está vivendo, graças a Deus, dignamente. E falou para mim com os olhos brilhando que conseguiu comprar a sua casa. Faz 5 anos que ela está aqui. Então, meu irmão, as pessoas estão aí fora precisando de nós, precisando que nós venhamos mostrar esse amor que Jesus tem nos dado para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluias. Quantos entenderam a palavra do Senhor nesta noite? Aleluias, irmãos. Que alguém aqui ainda não é servo do Senhor, se alguém aqui nesta noite não aceitou, não fez um compromisso com Ele verdadeiramente, não levantou a sua mão para os céus e disse: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te convido nesta noite. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, vai dizer assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu mal. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 14, vai dizer: o que é a vossa vida, senão um vapor de fumaça que aparece por um tempo e depois desaparece. Lá em Provérbios capítulo 27 vai dizer: não presumas o dia de amanhã, porque você não saberá o que produzirá o dia. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão, aproveite essa oportunidade de hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aproveite essa oportunidade que Deus te deu, que Deus te chamou aqui hoje. Vem aqui à frente, que nós vamos estar orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se for para Jesus, pode ser mais alto. Em nome de Jesus. Se tem mais alguém, pode vir. Em nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Mais uma salva de palmas para o irmão Carlos e para a irmã Tainá aqui nesta noite, que estão reconciliando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Deus é fiel, Deus é com vocês. Ela está aceitando? Aleluia, a irmã Tainá está aceitando. Que a partir de hoje o Senhor possa estar dando um novo caminho, uma nova história para eles, uma nova trajetória em nome do Senhor. Uma história de paz, uma história de alegria, uma história de conquistas em nome do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todas as áreas da sua vida, física, espiritual, sentimental e financeira. Que eles possam ser um canal de bênção por onde eles passar, por onde eles andar. E que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, enchê-los cada vez mais com o teu doce e maravilhoso Espírito Santo, em nome do Senhor. E que em breve, Senhor Jesus Cristo, podamos ver eles testemunhando, pregando por onde eles passarem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir para a pastora orar por eles mais uma vez, repetir a oração. Em nome do Senhor, eu agradeço essa oportunidade. Amém, irmãos.
ele está reconciliando, tá? Ela está aceitando Jesus. Então ele vai repetir umas palavrinhas aqui comigo, amém? Senhor, nesta noite eu volto para a tua presença. Aviva o meu nome no livro da vida, com caneta de ouro, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite eu te aceito como meu Salvador, para ficar e andar na tua presença. Escreve o meu nome no livro da Bíblia, com a caneta de ouro, em nome de Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Deus querido, eu apresento a vida deste casal, que resolveram, meu Deus querido, fazer um compromisso e uma aliança contigo, Pai. Ajuda eles, meu Deus amado, nesta caminhada, Pai. Pai, a tua filha, meu Deus, hoje está aqui te aceitando. Mas alguns dias atrás, meu Deus, nós não sabíamos nem se ela chegava até aqui. Porque na hora do parto, Pai, ela passou por lutas, passou por dificuldades. Foi quando o seu pai e a sua mãe nos pediu para interceder pela vida dela. E hoje aqui, meu Deus, eis o milagre do Senhor, como testemunho vivo, Pai. Ela segurando o seu filho nas mãos, Pai. E nessa noite eu abençoo, Pai, a vida deste casal, e que nada venha tirar eles da tua presença, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Vitorioso é